Boa tarde a todas, a todos. Inicialmente, querendo agradecer ao senador Eduardo Braga pelo convite em participar dessa audiência, saudar os demais participantes desta mesa na pessoa do senador Alessandro Vieira. Tem como... Pronto. Espadão. Claro. Tá, obrigado. Eu sempre trago assunto bem técnico, mas dessa vez vai seja mais simples. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre 2 pontos. Primeiro ponto, sobre os requisitos para o julgamento do IBS. Entendemos que a exigência de experiência prévia em julgamento para os representantes da Fazenda Pública, isso vai trazer uma enorme dificuldade em encontrar quadros técnicos disponíveis, até nas administrações maiores, imagina as menores. Esse critério não é exigido do representante dos contribuintes. A nossa proposta é nível superior, 5 anos como servidor de carreira da administração tributária, notório conhecimento em algumas áreas específicas, com o objetivo de quê? Que o julgamento contencioso do IBS tenha maior representatividade federativa. Todos participem. Vamos falar agora sobre a integração das administrações tributárias, um ponto extremamente importante para o IBS funcionar. Para falar dela, não pode deixar de lado a transição federativa e o temido efeito Freehide, que é descrito pelo Tribunal de Contas. E que, quando você tem uma parcela importante da receita, independente do esforço individual, há uma acomodação. E essa acomodação vai levar a uma queda de arrecadação global. E o que ninguém quer, aumento de alíquota. O que vem no PLP 108? A multa para quem fiscaliza é sua. Isso pode levar à indústria da multa. Entendeu, doutor Eduardo? Mas vamos lá. A leitura que prefeitos e governadores vão ter é que investir em administração tributária não compensa, não dá retorno. Principalmente na transição, que quando estados e municípios vão trabalhar pelo IBS, pegamos R$100 da arrecadação da administração tributária estadual. O estado só vai ficar com R$7,13. Eles não estão botando nem a questão do combate à pobreza, nada. R$7,13. O município, R$9,50. Desses R$9,50, de 30% a 40% é o município gastador. Vocês acham que não vão remanejar recursos de onde não dá um retorno em votos para outras áreas? Eu não tenho dúvida. O texto devia ser assim: os outros trabalham para os todos, e não todos trabalham para os outros. Mas vamos lá. O Comitê Gestor. Estados e municípios vão exercer de forma integrada e exclusiva por meio do Comitê Gestor competências administrativas. Uma delas, que é a principal, arrecadar o imposto. Mas para arrecadar imposto, você tem que fiscalizar, você tem que cobrar. Podia ter dado um quadro de servidores para o Comitê Gestor, mas não se justificaria esse custo, tendo administrações tributárias estaduais e municipais. E qual foi a opção do legislador? Vamos delegar às administrações tributárias dos estados e municípios essa tarefa. Mas, voltar aqui. Tem um detalhe. Tem que integrá-las. Essa integração não é que a gente vive assim, troca de cadastro, não. Ela é muito mais profunda e ampla. Preciso ter a consciência que o município vai trabalhar para o estado, para os outros municípios, o estado vai trabalhar para os outros municípios, para o estado. Todo mundo tem que trabalhar integrado, senão o IBS não vai funcionar. E o que a gente defende a administração tributária, o que poderia ser caminho? Primeiro ponto, estados e municípios teriam que fazer um pacto nacional em favor do IBS. Vocês acreditam nisso? Essa audiência dá um recado. Imagine toda eleição do comitê gestor, toda eleição para prefeito e governador, eles vão se entender, vão se cooperar. É o único jeito, porque as administrações tributárias estão vinculadas a quem? Aos prefeitos, aos governadores. Os técnicos eu acredito que trabalhem, mas eles estão subordinados a quem? Prefeito e governador. E sem fiscalização, todos vão depender da arrecadação espontânea. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém respondeu. Mas o Constituinte de 88 colocou que a administração tributária é essencial ao funcionamento do Estado. Ele não vive sem impostos. E precisa ter administração tributária. Doutor Fábio, me permita só uma breve interrupção para avisar que o presidente já está na mesa para dar a abertura dos trabalhos. E se eu puder ter brevidade para que a gente possa colher também a contribuição do doutor Pablo, seria muito importante. Tá bom. Então, assim, vou ser o mais rápido possível. O Tribunal de Contas, ele entende que todo mundo vai ter que fiscalizar.
E o efeito free ride, os municípios pequenos que não têm administração tributária, recebendo a mesma coisa que recebem hoje, vão ter dinheiro para investir em administração tributária? Vão ter interesse, independente do esforço? Não. Mas o Tribunal de Contas entende que todos têm que trabalhar de forma integrada, para redução de gastos. Por quê? Para que atuem como se fosse uma administração tributária única, a serviço de todos. E para isso, o que é que ele quer dizer? Planejem em conjunto, executem, distribuam as tarefas, otimizem recursos, não tem duplicidade de fiscalização, para buscar eficiência. Isso acontece onde? Uma administração tributária única, porque quem paga é para quem se trabalha. Hoje a gente não tem isso. Quem vai pagar os prefeitos e governadores, mas vai trabalhar para o comitê gestor. Consequências já sabe, né? Então, essa é a proposta. Tem que combater o free riding, fazer a atuação coordenada, integrada das administrações tributárias e desenvolver administrações tributárias ineficientes. E como pode ser feito isso? O comitê gestor, ele tem que segurar os recursos dos estados e municípios. Ele está usando os estados e municípios porque não quis dar a opção dele de ter um quadro fazendário, e realmente era melhor. E você cria essa relação. Quem paga é para quem se trabalha. Então, você consegue fazer que as administrações tributárias funcionem, mas tem que dar uma certa autonomia para elas. E a fonte de financiamento tem previsão constitucional. Então, o Espada colocou, vamos fazer um percentual para a sanidade fiscal, ótimo. E para as administrações tributárias. E como é que a gente quer fazer o modelo? É muito similar ao que tem a transição, onde você pega um percentual, reparte conforme seu coeficiente de participação da receita. Basta fazer o mesmo em relação à despesa. Você faz receita média de referência, despesa média de referência. E esse recurso volta para o Estado. Ela tem uma espécie de ressarcimento. Vocês estão trabalhando por todos. E como é que vai ser essa informação? Tem que prestar informações de 2027, 2031. E tem critérios, não é para qualquer com a despesa, não. Não é trem da alegria, não. Isso está num projeto que está, uma emenda que foi praticamente concluída há 10, 15 dias. Então, a transição federativa da Receita, ela é transitória, porque você tem que migrar da origem para o destino. Mas a integração é permanente. Todos precisam trabalhar em sintonia, em cooperação, como o secretário disse. Eu acho fantástica essa reforma se conseguimos isso. E qual a vinculação? Um percentual, o coeficiente de despesa é o gasto com o pessoal, os servidores de carreira responsáveis pela fiscalização dos impostos atuais, que no futuro pode fiscalizar o IBS. Uma parte você dá para os estados gastarem para manter as máquinas funcionando, os servidores trabalhando, e outra parte um prêmio de cooperação também para o desempenho. Porque não é só o seu desempenho do IBS. As propostas que eu defendi e que até saiu do Senado era de meritocracia. Meritocracia vai trazer competição. Cada um vai querer puxar para o seu lado. E quando você tem receita para desenvolver, é só pegar a receita financeira do IBS, vai ter bilhões parados rendendo no mercado financeiro. Com esse recurso dá para desenvolver administrações tributárias. É possível a gente ter um IBS. Se nada for feito, eu não tenho dúvida, a gente vai caminhar para o caos. No primeiro momento vai haver queda de arrecadação, elevação de alíquotas, aí as administrações tributárias começam a valer, porque a diferença dela, e o que vai acontecer? De um dia um fiscal, de tarde outro, de um outro dia seguinte, todo mundo querendo multar para ficar com a multa. E todo mundo querendo puxar para o seu lado. E o IBS não funciona assim. É diferente da CBS. Quando a Receita Federal chega no contribuinte, ela não tem a preocupação de ter a exatidão do fato gerador. Basta aplicar a alíquota dela, basta que seja no território nacional. O IBS não funciona assim. Ele precisa conhecer que a alíquota é do Estado e precisa conhecer a alíquota do município. E quem não fiscalizar não vai ter receita. E vocês acham que num mecanismo em que todo mundo está cuidando do seu quadrado, ninguém olha a sua administração, não funciona. É preciso que todos trabalhem para o coletivo. Saber que quem vai financiar para você é a arrecadação total. A gente tem que dar uma autonomia para a administração tributária. Elas continuam vinculadas aos estados e municípios, não impede nada disso. Mas você tem que criar essa vinculação, senão o modelo não vai funcionar. Eu cada vez me convenço disso. Não é a meritocracia que vai fazer isso funcionar, rodar. Vai ter o quê? A cooperação, a integração. A gente pode mudar o país. Basta esse Congresso fazer a escolha. Porque quando o comitê gestor for dar o apoio aos municípios pequenos que não têm administração tributária, ele tem que exigir, cobre também seus impostos. E ele, de certa forma, blinda a administração tributária da ingerência política. É um avanço para a sociedade, é um avanço para o país, começando pelos técnicos. Obrigado, fui até rápido.